Boa noite, vascaínos. Estou aqui de volta, né, para trazer algumas informações simples que chegaram agora de tarde no nosso Vascão e que eu queria aproveitar algumas coisas um pouco importante, um pouco mais importante, contratações novas, pessoas que estão para chegar e pessoas que já estão viajando. Olá, eu sou José Carlos Gonçalves, como muita gente já conhece no meu canal, e estou aqui de volta para falar tudo sobre o nosso Vascão. Então, uma notícia que vai agradar a poucos e outros que gostam de carnaval vai ter a oportunidade de chegar na vila, né, no nosso sambódromo, famoso sambódromo, e ver a esposa do Coutinho como musa da Escola de Samba Vila Isabel. A que ponto nós chegamos, hein? A esposa do Coutinho, ela é a nova musa da Vila Isabel. Como é que é o nome dela? É Inei Coutinho. É a esposa do Coutinho. Aí ela agora é a nova musa da nossa Vila Isabel, né? A esposa de Martim da Vila e outros aí. Quer dizer, a escola do Martim da Vila, outros e outros, né? Então, quem gosta de carnaval, que queira acompanhar, que vai com Deus, tá bom? Eu, particularmente, não sou muito chegada a carnaval. Meu negócio mais é esporte. Então, vamos lá. Nós temos mais duas joias chegando, né? Do futebol chileno e outra do Uruguai. Nós temos o Brian, que é do Olímpia, que o Vasco fechou o contrato com eles, acabou contratando para o Sub-20, jogadores que já alguns já estão no Rio, se não me falha a memória, o Brian já está no Rio, né? Que ele veio do Olímpia, o Vasco comprou ele por um valor não muito alto, mas também não muito baixo, mas é um valor, um jogador que é uma promessa, é capitão da seleção venezuelana, né? Então a gente está com mais um jogador novo que vai fortalecer muito a nossa seleção de base, perdoe-me, o nosso time de base, né? E futuramente, quem sabe, seja um jogador do nosso clube, um profissional, né, que chega a uma certa idade, a gente tem que escolher se dispensa o jogador ou se coloca ele no sub-20 e se assim ele mostrar um bom futebol, Deus permita que ele vá para o profissional e que desempenhe bom, tenha um bom futebol e que possa caminhar com as suas próprias pernas aí e que trilhe um bom caminho no nosso Vascão, certo, galera? Vamos torcer para que ele seja um ótimo profissional, que ele venha desempenhando o seu futebol aqui no Brasil, no nosso Vascão, como ele desempenha na seleção dele, que lá ele é capitão, e que aqui ele possa ser um ótimo jogador, que o futebol dele apareça, cresça e que ele venha desempenhar e talvez mais tarde ele possa ser um profissional do nosso clube. E outra coisa, eu estou aqui gravando em um outro lugar, não estou lá onde eu devia estar, porque eu estava fazendo um serviço aqui fora e por acaso eu falei, já que eu estou aqui eu não vou montar nada lá dentro. Então eu só trouxe só a Ling Light para cá e o nosso telefone. Estou gravando até no telefone, então eu espero que você coloque aí embaixo se o áudio tá bom, se a imagem está saindo legal, tá bom? Mas vamos lá, vamos deixar de enrolação. Eu vou pedir a vocês, né, antes que vocês se esqueçam, que vocês venham aqui embaixo, ó, o joinha, dá aquele like para ajudar a gente no nosso trabalho, tá? Para que a gente possa desenvolver mais conteúdo, que a gente possa ter mais informação, que o nosso canal cresça um pouco mais, que venha trazer boas notícias para vocês, que a gente possa ter um contato melhor, que a gente possa ter uma visualização melhor, entendeu? Então se inscreve aqui no nosso canal, se inscreve, compartilha com seus amigos, deixa aquele joinha, comenta aqui com a gente. E deixa eu te falar, eu tô com 500, 400 e poucos inscritos no meu canal, eu não cheguei nem a 1000 inscritos. Canal pequeno, um canal básico, estou trazendo tudo o que eu posso, as informações do jeito que chegam para mim. Eu posso até ter alguns contatos, mas não o suficiente para trazer informações de primeira linha para vocês. Mas eu vou fazer uma promessa aqui para vocês. Se eu chegar a mil seguidores até o final do mês que vem, eu faço um sorteio de uma camisa oficial do Vascão. Tá ok? Se eu chegar a 1000 seguidores até o final do mês que vem,
agosto, nós estamos em agosto, né? Setembro, mês de setembro, se eu chegar até 1.000 seguidores, no mês de setembro, eu faço um sorteio de uma camisa. Vou fazer doação de uma. Fazer, se falar assim, né? Eu vou fazer uma doação de uma camisa. Eu vou escolher os inscritos, né? Colocar num papel. Daí a gente vai fazer aquele sorteiozinho totalmente gratuito, não precisa você dar nada, tá bom? Mas vamos lá. Vamos voltar para a nossa notícia, né? Nós temos, né, como eu estava falando, do nosso capitão venezuelano, o Brian, que veio do Olímpia. Nós também temos mais um, que é o Santos, né? Que veio. O Santos, que veio do Zamora, da Venezuela. É mais um jovem, mais uma promessa, um jogador que ninguém sabe se realmente vai desapontar no nosso clube, se é um jogador que vai seguir carreira, se é um jogador que vai chegar ao topo do jeito que muita gente especula. Sabemos que lá é uma promessa muito grande, que lá é um garoto que joga muito, tá? Os jornais até já deram lá na Venezuela, que ele já veio de saída, já está tudo certo, que já está se encaminhando para o Brasil, tá bom? Para assinar contrato com o Vasco, que o Vasco não pegou emprestado, o Vasco comprou os jogadores, tá bom? Então vamos lá. O Vasco, definitivamente, o Vasco não quis mais contrato com o jogador, o Diego Carlos, tá? Foi um jogador que o Vasco encerrou as contratações, né? Quer dizer, perdoe-me, não foi esse jogador que o Vasco encerrou as contratações. Diego Carlos é um jogador, um zagueiro, no qual o Vasco, já que o Vasco encerrou as contratações com o outro zagueiro que não deu certo, o Vasco entrou em contato com esse jogador, que é o Diego Carlos, me perdoem. Ele foi, na verdade, oferecido ao Vasco da Gama pelos seus empresários. Então, o Vasco apresentou esse nome à diretoria e a diretoria aprovou o nome do jogador. Tá? Então, o que acontece? Se, na verdade, o jogador for aceito pelo clube e o Vasco botar as contratações em andamento, o que acontece? O Vasco, por sua vez, vai ter o jogador por empréstimo ou, se o Vasco quiser, por opção de compra no final, tá ok? Então, o que acontece? O jogador é um jogador que tem um salário muito alto. O salário dele não é baixo. Para mim, particularmente, eu já tinha rejeitado de cara, mas pelo fato de ser um ótimo zagueiro, a gente pode até dar uma arriscada, mas os empresários alegaram que, se o Vasco quiser o jogador, o Vasco vai pagar metade do salário. E para um zagueiro, 1.100.000 é um dinheiro muito alto. E os cofres do Vasco, aparentemente, não está com essa grana toda para liberar 1.100.000 para um zagueiro, né? Que por 1.100.000 mensal, a gente contrata um bom atacante. Apesar de a gente já fez várias contratações boas, nós temos aí vários jogadores bons que chegou aí para a gente, que é o Cauã, o Roberto Renan, que é um zagueiro, já temos aí. Nós temos vários outros jogadores, né, que vieram aí, vamos dizer que de graça para a gente. Então, o que acontece? Esse zagueiro ele é um zagueiro brasileiro, joga um ótimo futebol, né? Então, para mim, eu acho que esse salário está muito alto. Um jogador que veio com um salário de 2.200.000 para vir jogar no Vasco, o Vasco tem que pagar metade do salário. E metade do salário ser 1.100.000, eu acho um valor muito alto para um zagueiro. Nesse caso, eu particularmente eu pagaria um outro zagueiro. A gente vai aí, se nós olharmos na Série B aí do Brasileirão, nós temos zagueiro muito bom e por um valor muito bem mais barato. Espero que vocês concordem, ou vocês não concordem, espero que vocês venham aqui embaixo, deem a sua opinião, estou aqui para ouvir vocês de todas as formas, tá bom? Mas também nós temos aquele jogador que nós tínhamos falado sobre ele cedo, que é o Valdívia, né? Que é um jogador uruguaio, que joga no Colo-Colo, é um jogador bom. Tá? O Vasco ofereceu uma proposta para ele com uma opção de compra.
né, no final. Só que por empréstimo, o Vasco ofereceu um valor. Perdoe-me, o Vasco entrou em contato com o clube oferecendo uma proposta com opção de compra. Tá? E o Vasco ofereceu um valor de 4 milhões, 5 milhões de dólares pelo jogador, por 80% do passe do jogador. O empréstimo seria com a opção de compra no final do contrato. Se ele bater algumas metas, com certeza o salário aumenta mais um pouco. Mas o empréstimo é com a opção de compra. Tá? Então vamos lá. Se nós vamos comprar um jogador, ter um jogador por empréstimo para a gente e para a gente ter uma opção de pagar 1.100.000, eu particularmente eu não ficaria com nenhum dos dois. São ótimos zagueiros. São zagueiros de confiança, zagueiros de seleção, né? Jogadores que, sem dúvida nenhuma, seria para acrescentar e já vinham para ser titulares, entendeu? Então, são jogadores que, para a gente, seria uma ótima opção. Mas vamos lá. Voltando um pouquinho mais lá atrás, nós temos aqui mais uma boa notícia. O nosso zagueiro, que nós estávamos brigando tanto, né, que ele foi lá para a Rússia, assinou contrato, chegou lá, os russos mudaram tudo, essa coisa toda. Então, o que acontece? Eles não ficaram com o jogador. Mas o que acontece? O Vasco da Gama foi lá, como estava com a faca e o queijo na mão, o Vasco da Gama foi lá e fechou o contrato com o Cuesta. O Cuesta já está de malas prontas, já está vindo para o Brasil, já vai assinar contrato. Quer dizer, o contrato já está um contrato virtual assinado com o nosso clube, tá? O nosso clube já tem um contrato virtual assinado com o jogador. Então, o que acontece? Ele já está vindo para o Brasil para fazer os exames médicos, para ver se aquela palavra que foi dita lá atrás, nos exames lá do clube da Rússia, que ele estava contundido, que não ia aceitar fazer as compras, isso tudo ele vai passar aqui no Vasco. Novos exames, fazer tudo novamente para ver se realmente o que os russos falaram eram verdade ou não. Então o que acontece? Novos exames, tudo direitinho, assinou o contrato. Mais um jogador do Vasco, mais um zagueiraço, jogador de seleção brasileira, jogador que já está até convocado. Eu não consegui entender por que os russos falaram que ele estava contundido se a seleção brasileira o convocou para jogar já na próxima rodada. Ele vai vir para o Brasil, vai fazer os exames, assinar contrato, voltar para lá, para chegar lá, jogar pela seleção da casa dele. Depois que jogar, já vir para o Brasil, fazer treinamento para no dia seguinte jogar contra o Botafogo. É isso que o Vasco está querendo fazer com esse jogador. Então, o que acontece? Vamos esperar se realmente o jogador está com possibilidade de jogar. O nome dele é o Carlos Cuesta, um jogador bom, um jogador, se não me falha a memória, colombiano, se não me falha a memória, um jogador bom, um jogador de seleção, tá? Então, vamos aguardar. O jogador está vindo, já está chegando no Brasil. Segunda ou terça-feira ele vai estar lá, aqui no Brasil já. E se assim Deus permitir, eu quero estar lá junto com o BTB Esporte, com o Gigante Vasco. Eu vou ver se eu consigo estar com todos eles lá para a gente, de lá do aeroporto, fazer uma entrevista ótima para vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? Que vocês possam estar, mais uma vez, clicando aqui embaixo, que vocês possam estar compartilhando. Não esqueça, se eu chegar ao número excessivo de seguidores, eu vou fazer aquele sorteio de uma camisa original, tá bom? Meus amigos, fiquem com Deus, escrevam aqui embaixo, tá? Desculpe algum erro, tá bom? Escrevam aqui embaixo seus comentários, fala para mim se o áudio ficou legal, se não está, tá bom? Deus possa estar abençoando vocês. Esse é o nosso segundo vídeo de hoje e amanhã eu volto com mais um, tá bom? Fiquem com Deus. Assim, por volta de 10 horas, 11 horas da manhã, na hora do então na hora do almoço, eu estou chegando com mais um vídeo para vocês, tá bom? Fiquem com Deus, Deus abençoe a vida de vocês todos. Tchau, tchau.